A Câmara Municipal recebeu fotos históricas que fortalecem a memória de São José do Rio Preto. O material foi doado pelo historiador e jornalista Fernando Marques. O acervo fotográfico pertencia a Vaelson Taveira Ferraz, falecido em 2018. Entre os historiadores, talvez o maior colecionador de coisas, porque ele recebia muita coisa. Mas ele era tão generoso, que ele recebia um material, no mesmo minuto ele tinha que me procurar, na hora, me procurar. Fernando, recebeu uma foto, você tem que ver. Ele tinha que mandar fazer uma cópia para mim, ele tinha que mandar fazer. Era uma coisa assim, sabe? Era uma coisa maravilhosa isso. Ele não tinha essa coisa de exclusividade de guardar. Ele queria compartilhar com aqueles que gostavam. Sabe uma parceria que nasce por sintonia, uma paixão, um gosto em comum? Assim surgiu a amizade entre os dois historiadores, Vaelson e Fernando. Virando a rua Benjamin Constant, entra Marechal e a delegado, né? Ali tinha o ateliê do Hélio Pinturas. O Hélio que jogou no América, jogou no Rio Preto, veio de Olímpia. E ali era uma espécie de uma embaixada da Olímpia. O Hélio é uma pessoa que deixou história na cidade. E ali apareciam pessoas, enquanto ele estava pintando faixas, ficava aparecendo pessoas, aposentados, gente de fora, todo o dia inteiro. E ali eu tive o primeiro contato com o Vaelson, professor Agostinho Brandi, Rui Guimarães, e ali a gente ficava, não é minutos, nem 10, nem 15, horas, olhando para as fotos, olha, assim, sabe, até as árvores, a gente pegava uma foto da rua Silva Jardim da década de 40, aí pegava uma de 50 ou de 60, para ver as árvores, derrubaram aquela terceira, quarta, então era um estudo para mim aquilo, e eu fui me apaixonando por isso. E o Vaelson, ele foi talvez, entre os historiadores, talvez o maior colecionador de coisas, porque ele recebia muita coisa. Mas ele era tão generoso, que ele recebia um material, no mesmo minuto ele tinha que me procurar, na hora, me procurar. Fernando, recebeu uma foto, você tem que ver. Ele tinha que mandar fazer uma cópia para mim, ele tinha que mandar fazer. Era uma coisa assim, sabe? Era uma coisa maravilhosa isso. Ele não tinha essa coisa de exclusividade de guardar. Ele queria compartilhar com aqueles que gostavam. E aí a gente fazia junto exposições, a gente ia junto nos locais e ficava horas conversando. A memória de São José do Rio Preto foi garimpada e zelada por Vaelson, que se ocupou dessa missão desde jovem. O Vaelson Taveira Ferraz era de Altair. Mas em 1953, ele veio morar em Rio Preto com a família. Do seu cotidiano e da sua vivência, nasceu a paixão pela cidade e pela preservação da nossa história. Desde a minha infância, eu gostava de fotografias, principalmente da minha família. E eu sempre gostava de vê-las e achava bacana, certo? E eu chegando em Rio Preto em 53, há 63 anos, eu comecei a amar essa cidade, que realmente amo até hoje. E há 43 anos atrás eu resolvi começar esse trabalho de guardar com carinho e respeito esse acervo que hoje eu tenho. Que não foi somente pensando na minha pessoa, minha família. Foi pensando também as futuras gerações que hão de surgir. Dizia minha mãe, 90% das pessoas vêm ao mundo para obedecer às leis estabelecidas desde o princípio dos tempos. Ir na igreja, fazer todas aquelas coisas. E tem 10% da população que vem para querer mudar essas regras. E aí faz com atitudes como a do Vaelson Taveira Ferraz, por exemplo, que é um cara que ele me influenciou, foi a pessoa que praticamente me levou para a história, com essa coisa de andar com fotos, livro de fotos debaixo do braço, com títulos de eleitor antigo, com documentos da cidade. É um apaixonado. A gente pergunta por quê, como é que é isso, de onde vem, né? Como é que pode uma pessoa ter uma paixão com uma coisa dessa? Hoje eu sei, né, que eu sou apaixonado por essa coisa da história da cidade, mas como é que a gente pode pensar uma pessoa que ele é tão humilde que ele andava corcunda, e eu falava, Vaelson, você tem problema na coluna? Não, de tão humilde que era, e vivia 24 horas a história da cidade.
um dia, ele passou numa caçamba perto do fórum e sabe o que fizeram? Jogaram fora os velhos títulos eleitorais da década de 20, 30, 40, 50. Ele foi lá e catou tudo e ficou dias pegando aquilo, arrumou o carro, ele levou títulos de eleitor. Hoje, os títulos de eleitor que estão lá no arquivo estão aposentando pessoas que não tinham documento com foto, não tinha para comprovar, coisa lá. Olha que maravilha. Nós fizemos uma exposição no Senac e nós tínhamos um cachê, aniversário da cidade, nós tínhamos um cachê, eu e ele. Eu para passar filme e ele para história. Ele falou, não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro, eu queria que vocês fizessem o vidro dos meus quadros. E ele mandou fazer as molduras com o dinheiro, essas exatamente que estão aqui hoje. Esse é o cachê que ele queria, ele não queria dinheiro no bolso. E mandou fazer isso. Ele ficava contemplando, porque foi a primeira vez que ele teve quadros com vidros. Vidros antirreflexivos, que é o que tem que ser. O resto era tudo assim, sabe? Aquelas pastas com fotos, quadrinhos de madeira muito rústicas, com aqueles plásticos que ficavam saindo. Então, pela primeira vez, ele estava tão feliz com isso, mas tão feliz que ele recebeu. Então, é por isso, ele exatamente, olha, ele sabia que eu estava compartilhando essa alegria dele poder, pela primeira vez, as fotos dele ter legendas e ter vidro. O destino desenhou um outro encontro singular, inesperado. E as fotos de Vaelson foram para as mãos de Fernando, para sua guarda. Ele estava no leito da morte, lá no leito da morte mesmo. E ele recebeu uma visita de seminaristas aqui de Rio Preto, que vão ser padres. E um deles sentou, ele chegou lá, e um desses seminaristas, menino, olhou lá na casa dele, quadros assim, esses quadros, tudo lá assim, tudo, e falou, nossa, que coisa maravilhosa. Falou, meu pai adora isso também. Ah, é? Seu pai? Ele na cama, adora. Quem é seu pai? Falou, meu pai chama Fernando Marques. Ele levantou da cama, ele levantou da cama, pegou na mão do meu filho e falou, então você é meu filho, porque eu sou seu tio, porque teu pai é meu irmão. E tudo que está aqui vai para ele, porque é a única pessoa que pode levar o meu legado. E assim foi. E simplesmente ele faleceu, uma semana, duas depois, a santa, a mulher dele, foi lá e falou, Fernando, o Vaelson deixou tudo para você, falou que para você levar, faça o que você quiser. Eu, primeira coisa, o que tinha de documento histórico, eu, claro, levei para o arquivo público municipal. Agora, o acervo está exposto no hall de entrada do Arquivo Público do Legislativo Alberto Olivieri Filho e convida o visitante para uma viagem ao passado da cidade. O Vaelson teve o cuidado de descrever cada foto. Esta aqui, com uma vegetação e construções ao fundo, ele escreve, não parece, mas é a Avenida Alberto Andaló de 1932, como um diálogo com a gente que está observando cada registro, cada foto da nossa história. A gente vai perdendo a característica da cidade, a gente vai perdendo essa coisa de ser uma cidade do interior por causa do quê? Por causa das nossas origens. Isso é muito importante, a gente saber das nossas origens, sabe? Mesmo quem vem de fora, que tem que saber, porque é muito importante isso, as origens, quem foram as pessoas que fizeram a história, por que aqui chama-se Avenida Alberto Andaló. Rio Preto de antigamente. O carro de boi descendo a rua Expedicionários. Assim descreve Vaelson a construção, em 1928, da primeira Igreja Santa Terezinha, a estação rodoviária, Avenida Filadelfo Gouveia Neto, Swift, Catedral, lugares clássicos. Nós temos, modificações sempre por causa da política. As nossas ruas já foram nomes de pessoas da cidade. Hoje, depois da proclamação da República, virou tudo republicano, né? Rua Silva Jardim, Rua Benjamin Constante, Rua Jorge Tibiriçá, verdade. E aí a gente pergunta, por que duas ruas do centro não tiveram modificação? Rua Pedro Amaral e Rua Coronel Espínola. Duas pessoas da cidade históricas, porque eles não tiveram peito de mudar o nome de duas ruas de pessoas históricas da cidade.
Então isso é tão importante, por isso que eu acho assim, cada vez mais a gente contar a história, cada vez mais buscar nossas origens, cada vez mais a gente aprofundar nisso para a nossa cidade respirar um futuro com história, respirar um futuro espelhando naqueles que fizeram muito pela cidade. A história escrita em preto e branco revela a paisagem rural, ruas, prédios, um diálogo com o passado. Ele colecionou documentos e fotos que vocês vão ver hoje aqui, isso aqui é uma realização que é um sonho, né? A gente deixar para a cidade, ele simplesmente foi colecionando e hoje nós vamos deixar para a população de Rio Preto, isso que é mais importante. Lugares que não existem mais ou foram modificados pela locomotiva do progresso. A exposição recupera a memória social, coletiva e a memória de cada um de nós, com nossas percepções e tempo. Uma coisa importante, não é, isso aqui é 10%, 20%. Nós temos um tanto desses de quadros, eu vou levar para as escolas, que são a outra parte, esses de madeira, que não pode cair, vão para as escolas. Isso aí é itinerante para as pessoas saberem que ele colecionou fotos que ninguém tinha, documentos e fotos. Então, juntando meus filmes com as fotos, a gente vai poder contar a história de Rio Preto. Isso aqui é uma realização tão grande, sabe? Talvez só vai ser maior uma realização que eu não vou ver, que é um museu com o meu nome, tudo que eu tenho 1.500 peças um dia, eu quero deixar, eu não vou levar para cima. Eu gostaria que isso ficasse para o município, ficasse para a região, as pessoas, os filmes que eu tenho feito, tudo em película, as coisas, fique um museu para isso. Então eu fico tão feliz de ver a realização de um arquivo público, que aliás, né, um arquivo público da Câmara Municipal, uma briga de anos com vários presidentes, eu brigando toda a eleição, ia lá no primeiro dia, gente, a Câmara Municipal tem documentos históricos, a Câmara tem documentos assim que se confunde com a história de todos os documentos da cidade, porque há quase 100 anos a Câmara, né, foi mantenedora do poder em Rio Preto. Então, sabe, eu fico tão feliz de ver isso, que no arquivo público da Câmara, foi criado com muita luta, a gente ter agora um memorial aqui. Resgatar o passado, eternizar no presente, é traçar um lastro de identidade para as futuras gerações. Tudo que a gente faz com amor e respeito é bem feito. E eu fiz realmente com amor esse trabalho. Então isso aqui é uma realização não só pessoal, é uma realização de vida, de falar assim, eu comecei a deixar o museu agora. A primeira parte é deixar o Vaelson vivo. Porque isso aqui não é apenas botar os quadros, é manter Vaelson Taveira Ferraz vivo, que ele não pode morrer.